Deus abençoe, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Que Deus abençoe todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, que fala da liberdade do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele foi o único apóstolo que não viu Jesus. Porém, o direito de ser apóstolo era dado somente a quem andou com Jesus. Paulo não andou com Jesus. Então, diante da sociedade daquele tempo, diante dos romanos, diante daquele povo, Paulo não tinha direito de ser apóstolo. Porém, Paulo foi escolhido como apóstolo pelo próprio Jesus quando ele ia para Damasco perseguir a igreja, onde ele caiu, do cavalo e ficou cego. Então, deixa eu dizer aqui para vocês aqui uma coisa. Paulo, por ele não ter visto Jesus, ele não tinha direito de ser apóstolo diante de muitos. Por quê? Porque só era apóstolo quem tinha andado junto com Jesus. Então, Paulo, ele questiona aqui, ele reivindica a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Por quê? Porque todos os apóstolos deixaram de trabalhar fora para fazer a obra missionária. A prova disso que quando Jesus mandou os 70 aí, e mandou ir por todo mundo, ou seja, não tinha emprego fixo. Então Paulo, ele questionou. Nós vamos ler aqui na palavra, quando diz assim, 1 Coríntios, capítulo 9. A liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Diz assim: não sou eu, porventura, livre, dizendo Paulo. Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ou seja, Paulo, ele questionando a igreja de Coríntios. Acaso eu não sou apóstolo? Acaso vocês que me escutam não são fruto? Vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Ou seja, Paulo estava tentando lembrar a igreja de Coríntios que eles eram fruto de Paulo no Senhor. Era um trabalho, Paulo que levava o conhecimento da graça para aquele povo. Então Paulo disse: não sou eu acaso apóstolo? Acaso não é vocês fruto do meu trabalho no Senhor? Será que vocês não são fruto meu no Senhor? Se eu não sou apóstolo para vocês, certamente eu sou para vós outros. Ou melhor dizendo, se eu não sou apóstolo para outro, certamente sou para vós outros. Porque sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo dizendo: vocês são selo do meu trabalho no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer? Paulo dizendo. E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher, irmã, como faz os demais apóstolos, e os irmãos no Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Ou seja, o que Paulo disse para a igreja de Coríntios? Não vi o Senhor? Eu não vi o Senhor? Será que eu não sou apóstolo? Se eu não sou apóstolo para os outros, eu sou pelo menos para vocês, igreja de Coríntios. Se eu não sou apóstolo para os outros, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo, vocês são o selo do meu apostolado no Senhor, do meu trabalho. Vocês são fruto do meu trabalho. Dizendo
Paulo à igreja de Corinto. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e de beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Ou seja, é porque, como eles não viam Paulo como apóstolo, então o apóstolo ele tinha que deixar de trabalhar fora para viver uma vida, apenas uma vida missionária. Então Paulo, ele começou a reivindicar e disse: olha, se eu não sou apóstolo para os outros, eu sou para vocês, igreja de Corinto. Será que eu e Barnabé não tem direito de comer e de beber, né? E de viver acompanhado com uma mulher irmã? Será que todos os outros têm direito de deixar de trabalhar fora? Somente eu e Barnabé não podemos deixar de trabalhar? Esse deixar de trabalhar, irmãos, é trabalhar fora, porque quando Jesus chamou os 12, Jesus mandou largar tudo. Eis que vos farei pescadores de homens. Porque alguns apóstolos de Jesus eram pescadores de peixe. Mas quando Jesus chamou, mandou largar tudo. E alguns que eram pescadores, Jesus disse: agora vos farei pescadores de almas, de homens, né? E a Bíblia diz que quando Jesus mandou os 70, mandou ir por todo mundo, ou seja, eles não tinham emprego fixo. Eles não tinham emprego fixo. Não tinha emprego fixo. Por quê? Porque quem anda de aldeia e aldeia, cidade em cidade, não tem um emprego fixo. É o caso de Jesus e dos apóstolos. Então, como somente quem andou com Jesus, quem viveu com Jesus, tinha o direito de ser apóstolo, né? E alguns que escreveu epístola ou carta, Paulo não viu Jesus, a não ser no dia que ele ficou cego, né? Ele chegou a ver Jesus, mas não Jesus em pessoa, ele viu uma luz. Ele viu a luz de Cristo, um brilho. Então, Paulo, ele não tinha direito de ser um apóstolo, porque ele não tinha andado com Jesus. Mas quando ele foi chamado por Jesus, escolhido, alguns questionavam que ele não podia ser apóstolo, mas por ele não poder ser apóstolo diante das leis, né? Somente quem viu Jesus e andou com Jesus tinha direito. Então, o povo achava que Paulo não tinha direito de deixar de trabalhar, de comer e de beber. Então, Paulo disse: se eu não sou apóstolo para uns, para vocês eu sou. Será que eu não tenho direito de comer, de beber? Eu vou acrescentar um pouco de me vestir, de me calçar, porque eles precisavam também de se calçar e de vestir. É ou não é? Se eu não sou apóstolo para uns, para vocês eu sou. Será que somente os outros 12, incluindo Matias, né, que ficou no lugar de Judas, somente eles podem ter uma esposa, pode ter uma companheira irmã, pode largar o seu trabalho e viver da obra missionária, menos eu? Será que eu também não tenho esse direito, eu e Barnabé? Né? Então, continuando, diz assim, ó: não temos nós o direito de comer e de beber, e também de fazer nos acompanhar de uma mulher irmã, como faz os demais apóstolos e os irmãos do Senhor em Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come o seu fruto? Ou seja, o que Paulo diz? Olha, o soldado não vai para a guerra às suas próprias custas. O exército paga a sua despesa. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou seja, quem planta uma vinha vai comer do seu fruto. Ou quem
apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Ou seja, até o boi que trabalha tem direito de comer, de não atar a boca do boi. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou é superamente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que labra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o esperança de receber a parte que lhe é devido. Ou seja, até o boi que cultiva a terra tem direito de comer. E Paulo diz: pois o que labra a terra, cumpre-se fazer com esperança. E o que pisa o trigo, faça-se a esperança de receber a parte que lhe é devido. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais. Então o que Pedro está dizendo? Se o boi que cultiva a terra tem direito de comer, se o labrador que labra, que cuida da terra e planta, tem direito de comer da colheita, se nós que plantamos as bênçãos espirituais de Deus para vocês, se nós plantamos o espiritual, não temos nós o direito de colher o material? Ou seja, versículo 11 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Ou seja, o que Paulo diz? Que quem planta o espiritual tem o maior direito de ser recompensado. É a palavra de Deus, gente. É a palavra de Deus, irmão. No versículo 12: se outras pessoas participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Agora, irmão, não tem justificativa, né? Isso aqui não é da lei, não. Isso aqui foi depois que Jesus morreu, que fazia alguns anos que Jesus tinha ressuscitado. Talvez se isso aqui tivesse no Velho Testamento, e o povo ia dizer: é da lei. Então o que Paulo disse? Se o boi tem direito de comer, se o labrador que semeia tem direito de comer da semente que ele planta, do fruto da semente que ele planta, e nós que plantamos a semente espiritual, não temos maior direito? Não temos nós a maior medida de recebermos? Se nós plantamos o espiritual, não temos nós o maior dever e direito de receber de você o material? Ou seja, será que nós que plantamos o espiritual para você, levamos a cura para você, a prosperidade, a saúde espiritual, levamos para você tudo de bom da parte de Deus, levamos você a cura, o livramento, a salvação, que é o espiritual, não temos nós o direito de colher de você o material? Ou seja, as coisas materiais, as vestes, o calçado, o alimento, o que beber, o que vestir, o transporte. Se as pessoas outras têm esse direito, dizendo Paulo, será que nós não temos o maior direito de receber de vocês? Não sabeis
Não sabeis que aquele que planta o espiritual tem o maior direito de colher o material? Então é isso que Paulo está dizendo. Se nós planta o espiritual, irmão, nós temos direito de colher de vocês que me escutam, que se alimenta da palavra de Deus, o espiritual. Se nós leva para você a palavra de Deus, que é a maior medicina, é o maior investimento de todos os tempos. Muitas pessoas que têm sido libertas, curadas através das mensagens que nós pregamos. Será que nós não temos o direito, irmão? Será que nós não temos o direito de receber de vocês o material? Ou seja, o sustento de sobreviver? Então aprenda isso, coloca isso no seu coração. Por exemplo, se nós plantamos o material, se nós plantamos o espiritual, que é a palavra de Deus, nós não temos o direito de receber de vocês o espiritual, ou seja, as vestes, o dinheiro para comprar as vestes, calçado, né? O alimento, pagar passagem, pagar um transporte, pagar o aluguel da igreja, pagar o aluguel da nossa moradia. É bíblico. Isso não é da lei não, irmão. Isso não é da lei não, isso é da graça já. É o que Paulo disse. Se todos, a Bíblia diz, irmãos, Paulo disse que quem vive do altar, quem prega no altar, tem direito de sobreviver do altar. Tem direito de sobreviver do altar, diz a palavra de Deus, né? Quem prega a palavra de Deus vive do altar, porque o primeiro a desfrutar da colheita é quem plantou a vinha. E a Bíblia diz: não ata, não fecha a boca do boi que ara, que cultiva a terra. Que cultiva a terra. Então às vezes você não é abençoado, porque você tenta atar a boca do pregador, os direitos que o pregador tem. Eu não estou falando que o pregador tem direito de ficar rico às suas custas. Não é isso que eu estou dizendo, nem que Paulo está dizendo. Mas o pregador tem direito de viver e sobreviver da ajuda daqueles que são beneficiados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e reflita nessa palavra. É um direito do pregador, irmão. Não estou falando de riqueza, mas é um direito do pregador sobreviver do altar, diz a palavra de Deus.